tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Arrisque e Rabisque. Eu sou a professora Cleide e hoje nós vamos fazer o nosso sexto exercício do projeto Aquarela para Crianças. Se você ainda não sabe o que é o projeto Aquarela para Crianças, eu convido você a assistir os outros vídeos do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do projeto Aquarela para Crianças. Neste nosso sexto exercício, nós vamos fazer uma tabela com lápis aquarelável. Nós vamos utilizar o lápis aquarelável da Faber-Castell. O que acontece com as nossas tabelas? Nós precisamos testar algumas marcas. Se você não tem todas as marcas, não tem problema. Mas não deixe de fazer a sua tabela com o lápis de cor que você tem, como eu já ensinei nos outros exercícios, para que através da tabela você possa se guiar com as cores para fazer os seus desenhos futuramente. Mas neste exercício nós vamos testar este lápis da Faber-Castell com esta tabela aqui e depois nós vamos fazer este desenho desta flor. E nós vamos continuar aprendendo a dosagem da água. No pincel a gente molha, né, o pincel, como que a gente dosa essa água, como que dosa esse lápis de cor aquarelável aqui no papel, tá bom? E também vamos aprender mais uma vez o degradê. O degradê é importante para nós sabermos quais as cores que são formadas com o lápis de cor. Muitas vezes o lápis de cor pode ser formado até 3 cores, como nós vamos ver aqui na tabela. Não se esqueça de que este desenho aqui tem o PDF para baixar no canal do Telegram ou no grupo do WhatsApp, tá? Tem o PDF da flor e tem também a tabela, o PDF da tabela para você se guiar. Então, vamos para o nosso exercício número 6? Vamos começar o nosso exercício número 6. Nós vamos fazer uma tabela hoje com lápis aquarelável, mas de outra marca. Nós vamos fazer com este da Faber-Castell. As tabelas são muito importantes para que nós tenhamos, deixa eu pegar todos aqui, para que nós tenhamos no papel como que a cor do lápis fica para poder a gente escolher na hora de fazer uma pintura. Porque pode ser que você tenha só um lápis de cor de uma marca, mas nós fizemos da outra marca Staedtler e hoje eu vou fazer da Faber-Castell e depois nós vamos pintar um desenho. Esta flor nós vamos pintar, porque eu quero incentivar você a fazer a tabela de cores, caso você tenha mais de uma marca de um lápis de cor. E para quem não tem a Faber-Castell, vai poder ver neste exercício também como que funciona o lápis Faber-Castell no papel, como que é diluir ele na água. Então, cada lápis de cor é de um jeito, cada marca é de um jeito, tá bom? Então, a Faber-Castell é uma marca muito conhecida. Então, eu quis fazer com ela, porque pode ser que muita gente tem e não sabe usar. Eu recebi, sim, outro dia, um recado de alguém. Me ensina a usar lápis de cor aquarelável, porque eu não sei. Então, eu estou fazendo a tabela, porque a tabela também, a quem não tem, pode ver depois o vídeo, como que são os tons das cores do lápis Faber-Castell, ok? Lembrando que este desenho já está lá no canal do Telegram, o arquivo, para você poder baixar para fazer. Caso você saiba desenhar, pode fazer a flor que você quiser, a flor que você sabe desenhar. É importante você utilizar a técnica que nós vamos aprender nesta aula, ok? Então vamos começar. Vamos dividir, nós temos 12 cores, vamos dividir o papel em 12 espaços. Já até deixei pré-marcado aqui e vou dizer para vocês como que divide. Mas se você tiver 24 cores, você precisa diminuir os quadrinhos para que você possa fazer a tabela com as 24 cores. Primeiro a gente divide a folha ao meio, tem aproximadamente 30 centímetros, então é aproximado, o meio vai dar 15. Então a gente, faz uma marcação aqui, aproximada. Não podemos esquecer das margens, ó. Primeiramente para colar a fita crepe e a margem também para organizarmos o papel.
Este papel é papel 200 gramas, do bloco 200 gramas. Este bloco aqui, eu vou mostrar para vocês. Este bloco aqui, 200 gramas. Aqui está escrito que é bloco para desenho. Então, ele não é aconselhável trabalhar com água. Por isso que a gente utiliza o lápis aquarelável, que o lápis aquarelável usa pouca água. Ele é um papel fino, ele não é apropriado para pintar com aquarela. Então, tinta aquarela nesse papel, não, a gente não vai conseguir pintar. Mas o lápis aquarelável, sim, que a gente usa pouca tinta, tá bom? Para dividir esta folha, nós fizemos espaços de 3 centímetros. 3 centímetros, tá bom? Agora nós vamos passar a caneta nanquim. Agora nós podemos fazer a nossa tabela. A nossa tabela, nós não vamos somente testar o lápis aquarelável, nós vamos fazer também o degradê, que é começando, né, do mais escuro para o mais claro, para a gente ver quais as tonalidades de cada cor. Quais os verdes, né, que eu posso alcançar fazendo aqui as tonalidades do mais escuro para o mais claro. Agora nós vamos colocar a fita crepe, nós não podemos esquecer da fita crepe. Eu utilizei uma fita crepe usada que já estava aqui, mas não precisa. Se ela estiver colando bem, pode utilizar, tá bom? Essa aqui foi a nova. E as outras eu já tinha aqui. Esse papelão aqui é um papel mais grosso que eu sempre colo para poder firmar, porque se colar na mesa, a gente não tem como andar com o papel, por isso que a gente cola aqui num suporte para poder a gente virar o papel se precisar, tá bom? Então vamos começar com o amarelo. Para fazer o degradê, eu preciso fazer aqui mais forte e depois ir diminuindo a força do lápis. Como o espaço é grande, tá? Eu vou levar a tinta até o final, eu vou fazer aqui um espaço um pouquinho maior com a força do lápis, tá bom? Depois eu vou diminuir aqui a força do lápis. Vou diminuir mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Vai ficar no final bem clarinho. Vamos lá? Vou usar um pincel não muito grosso. Vamos então. Potinho com água. Papel para limpar. E vamos começar. Vou virar o papel aqui, que esse papel já tá usado. Vamos virar aqui do lado mais limpo. Tá bom? Ó, molhando o pincel. Né? A gente evita muito, então a gente faz isso. Vamos chegar a tinta pra lá. Como eu disse, cada lápis é de um jeito. Então, o lápis aquarelável da Faber-Castell, ele pede mais água, por isso que a gente precisa molhar mais. Ele pede mais água para ser diluído. Para a pigmentação da tinta diluir. Ó, já tá diluindo, mas ele exige mais um pouquinho de água. Tá? Ó. Você viu que eu peguei água 3 vezes. Não pode ser muito porque o papel não aguenta. Agora nós vamos levar essa tinta para lá. Já vai começar a clarear, porque eu diminuí a força do lápis. Mais um pouquinho de água. Eu já vou fazendo um amarelo mais clarinho. Mais um pouquinho de água.
Vai clarear bastante agora, porque não tem mais tinta. Agora só mais água com essa tinta que tem aqui. Vou levar a tinta até o final. Qual é o segredo, então? Quanto mais tinta, mais escuro fica. Quanto mais água, mais claro fica. Então daqui a gente pode ver, ó, o início aqui bem mais escuro, que eu apertei o lápis, então sai muita tinta e depois vai diminuindo a força, vai diminuindo aqui o aspecto da tinta, vai ficando mais clarinho, tá bom? Vamos fazer agora o laranja, mesma coisa, vamos apertar aqui o lápis, nesse início aqui, apertar um pouquinho mais. Uma coisa importante, já falei e vou falar de novo, não pode molhar o lápis aquarelável na água. E outro segredo, não pinta com lápis em pé, pinta com lápis de lado, que a tinta, que isso aqui é uma tinta pigmentada, que tem na ponta do lápis aqui. Ela vai sair pintando assim um pouquinho de lado, ó, não fazendo assim em pé, sempre um pouquinho de lado, ela vai soltar com mais facilidade quando a gente passar a água. Então, ó, mais forte, eu vou começar a diminuir a força do lápis. Vou diminuir mais um pouquinho, vai ficar bem ralinho. Agora mais ralinho ainda. Existem formas de trabalhar com lápis aquarelável, que é essa aqui que nós estamos fazendo, que é pintando com o lápis e colocando depois o pincel, e aquela que molha o pincel aqui um pouquinho, mas num espaço grande desse assim, a gente não pode fazer isso, não vai estragar a ponta do pincel. A gente só faz aquela técnica de molhar aqui o pincel na ponta quando o espaço é menor. Então, se eu tenho um espaço grande assim, eu vou utilizar primeiro pintar o papel. Então, vamos começar aqui. Esta marca, que é a Faber-Castell, exige mais água. Então, eu preciso de um pincel um pouquinho mais molhado. E eu vou chegando a tinta para lá e eu preciso molhar mais o meu pincel. Aqui na beiradinha a gente, né, faz assim com a pontinha, ó, para não esbarrar. Ó, tem uma gota de água aqui que ela pode escorrer e pode atrapalhar o meu trabalho. Eu preciso secar ela aqui, ó. Eu preciso da água, a quantidade certa aqui no pincel. Eu molhei mais um pouco, vou molhar mais um pouquinho. Deixa a água aqui. Agora já vai começar a clarear. Mais água, vai clarear mais ainda. Chegar no final bem clarinho. Então, se eu quero fazer um desenho que a cor laranja é bem clarinha, eu vou colocar pouca tinta e muita água. Foi o que eu fiz, eu levei a água. Vamos fazer o vermelho. Aperta. Aperta, né? Aperta mais um pouco aqui. A parte aqui bem forte. E agora a gente vai começar a diminuir. Tira a força do lápis. Vai tirando a força da mão, ó. Vai tirando a força que vai ficando levinho, bem levinho, ó. Mais levinho. Isso.
Começar a clarear. Agora já percebe que o vermelho vai ficando rosa. Olha só o segredo. Se eu quero pintar rosa, eu tenho lápis rosa nessa caixa aqui. Se eu tenho uma caixa de lápis de cor que não tem rosa, o que eu vou fazer? Eu vou pintar fraquinho e colocar água que fica rosa. Mas é um tom de rosa diferente do rosa. Vou fazer, por exemplo, o rosa que vem na caixa. Pra gente ver a diferença de tonalidade de rosa. Mais forte. Ainda mais forte. Agora eu vou começar a soltar. Mais fraquinho. Mais fraco. No final bem fraquinho. Esse lápis exige mais água. Então, para poder soltar a tinta, para virar a tinta de aquarela, é necessário um pouquinho mais de água, mas nem todo lápis é assim. Olha só, agora vai ficar bem clarinho. Vai chegar lá no final um rosa muito clarinho. Então a gente acaba tendo, né, dois tons de rosa. Um que foi feito através do vermelho e um que foi feito do rosa mesmo, bem clarinho. Então a gente acaba tendo aqui, olha aqui a linha do vermelho e a linha do rosa. Nós temos o vermelho mais escuro, um vermelho médio e um vermelho clarinho parecido rosa. Mesma coisa que o rosa, um rosa mais escuro, um rosa médio e um rosa clarinho. Como o rosa é uma cor muito clara desta caixa de lápis, nós podemos escurecer aqui fazendo aquela técnica de molhar um pouquinho aqui a ponta. Vamos ver o que vai acontecer. A gente molha aqui um pouquinho. Já vai sair uma pigmentação aqui, mas tá pouca água, eu acho. Deixa eu molhei um pouquinho, vou molhar aqui. Essa marca não é tão pigmentada. Então, por isso que a gente tem dificuldade de soltar a tinta. No caso, não é a marca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Terminar aqui ficou um pouquinho mais escuro, pegando um pouquinho de tinta. Mas não pode fazer muito porque o papel não aguenta. Nós estamos com papel 200 gramas, não aguenta. Essa marca aqui, porque na verdade ela é Faber-Castell, mas é da linha Ecolapse. Então essa linha Ecolapse, ela não solta a tinta com tanta facilidade. Tá bom? Agora vamos fazer, então já fizemos amarelo, laranja, vermelho, rosa. Já tá pronto. Nós vamos fazer agora verde. Agora vamos começar a soltar o lápis para ficar mais clarinho.
Bem clarinho agora. Isso. Molhou aqui. Vamos passar água para diluir o pigmento. E vamos chegar o pigmento para frente. Já está começando a clarear. Mais água. Vai ficar mais clarinho, ó. Chegar no final, mais clarinho, mais água. Quanto mais água, mais clarinho fica. Vamos fazer o verde escuro. É importante deixar secar um pouco. Por quê? Na hora que você passar de novo aqui, se você misturar, ela vai juntar uma tinta na outra aqui, ó. Então, assim, para vocês que estão aprendendo, é bom deixar secar um pouco, para depois fazer a outra cor. A aquarela tem que ter paciência. Vou começar a diminuir agora. Diminuir mais um pouco a força. Agora bem clarinho. Vai clarear agora. Isso. Agora vamos fazer aqui em cima. Chega pra cá. A gente não tá precisando do papel. Então, verde claro, verde escuro já foi. Vamos agora ao azul. Mais forte, agora vai diminuindo. Vai tirando a força do lápis. Mais clarinho. Mais clarinho. Isso.
Agora vai começar a clarear. Agora vai ficar bem clarinho. Chegou no final quase sem cor, mas tem um azul clarinho ali no final, certo? Vamos fazer o azul escuro. Eu acho que é azul escuro, vamos ver se é azul ou roxo, que é azul. Diminuindo a força. Vamos pintar. Agora vai clarear, vai ficar um azul mais claro. Só que, olha só a diferença de tonalidade. Eu tenho azul mais claro aqui, eu tenho azul mais claro aqui, mas são azuis diferentes. Na verdade, se a gente for ver essa tabela, as 12 cores se transformam em mais cores. Por quê? Porque eu tenho amarelo escuro, amarelo claro, laranja mais escuro, laranja mais claro. O vermelho aqui, por exemplo, eu tive 3 tons de vermelho. Então, quando eu quero cores diferentes das que eu não tenho na caixa de lápis de cor, é só eu diluir com água ou fazer as misturas, que aí já é uma outra aula, para obter mais cores. Mas só de olhar a tabela aqui, eu sei que eu posso ter um azul mais claro, diferente desse azul mais claro aqui. Eu posso ter 2 tipos de rosa diferente aqui, né? O rosa que vem do vermelho, o rosa clarinho que vem do rosa. Os verdes, mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, 3 tons de verde claro e 3 tons de verde mais escuro. Então, na verdade, eu consigo fazer aqui, de 2 cores, eu consigo fazer 6 cores. Mesma coisa aqui, ó, de 2 cores eu consigo fazer 3 tons de azul claro, 3 tons de azul escuro. Então, na hora que eu for pintar um desenho, eu posso escolher colocar mais tinta, o lápis aquarelável é só eu apertar. Se eu apertar menos, vai dar uma tonalidade mais clara. Se eu apertar pouquinho, vai dar uma tonalidade clarinha. Então, é a técnica de usar o lápis aquarelável. Vamos fazer agora esse bege. Apertando mais, né? Vai ficar mais escuro. Agora eu vou diminuir um pouco. Vou diminuir mais ainda. E vamos pintar o bege. Cuidado com a água que escorrendo aqui, ó.
Agora vai clarear. Isso, ficou bem clarinho no final. Sabe esses dois espaços aqui embaixo? Nós vamos fazer aqui uma outra demonstração de outro lápis para poder ver como que é a diluição dessa marca e de outra marca. Na mesma tabela para a gente poder fazer uma comparação, tá bom? Agora vamos ao marrom. Vai tirando a força do lápis. Bem fraquinho. Vai começar a clarear. Bem clarinho no final. Outra coisa importante, a técnica da aquarela, quando seca, quando a tinta que está molhada seca no papel, seja com lápis aquarelável, seja com tinta de aquarela, a tendência é clarear. Então, todas as cores que estavam mais escuras enquanto estavam molhadas, quando secar, vai clarear mais ainda, tá bom? Só pra gente saber também o que acontece com a aquarela. Vamos fazer esse aqui que eu acho que é ou um marrom escuro ou um vinho, um carmim. Ah, é carmim. Agora a gente vai tirar a força. Tem umas cores que parece que são mais pigmentadas do que as outras. Essa aqui é bem forte. Olha como é que fica bonito, ó. Essa a gente tá colocando a água, ela já tá diluindo e dando uma tonalidade forte. Acho que é um rosa pink. Essa cor tem boa pigmentação. Uma cor mais forte. Quanto mais água eu coloco aqui, mais clarinho vai ficar. Eu já vou ter agora aqui uma outra tonalidade de rosa. Na verdade, então, nessa caixa aqui, eu vou ter 3 tonalidades de rosa. Eu vou ter o rosa que vem do vermelho, o rosa que vem do rosa mesmo, clarinho, 3 tonalidades, e eu vou ter o rosa que vem deste lápis de cor aqui, que é um pink. Fazendo mais clarinho, vai ficar essa tonalidade de rosa aqui. Agora nós vamos fazer o preto. O preto é interessante porque através do preto a gente vai fazer o cinza,
aqui vai ficar, quanto mais clarinho e mais água, é o cinza. Em outras pinturas, para fazer o cinza, eu misturo o preto com o branco. Na aquarela não é assim que funciona. Na aquarela, quando eu quero a tonalidade mais clara, eu vou colocando água. Então, mais forte. Vou diminuir agora a força do lápis. Vou diminuir mais um pouquinho. E aqui bem ralinho. Vamos ver se o preto tem uma boa pigmentação. Até que tem. Ele já tá diminuindo. Já tá indo pro lado do cinza já. Depois que clarear, vai ficar mais cinza ainda. Vai aparecer mais cinza. É um cinza diferente. Se eu quiser cinza bem clarinho, já tá indo pro lado do cinza. Ficou cinza, tá vendo? Como é que eu faço então a cor cinza com lápis aquarelável? É pintando devagar. Você não tem como, por exemplo, fazer igual a gente faz com a tinta. Pega um pouquinho de tinta e coloca no pires. Não, você não pode pintar aqui o pires com esse lápis de cor. Você não vai pintar o pires que não vai dar certo. Tem que pintar o papel bem fraquinho que você vai ter o cinza. Bem fraquinho que você vai ter o azul claro. Você vai conseguindo as tonalidades. Na hora de fazer o nosso desenho, nós vamos ver isso. Agora, esses dois espaços que sobraram aqui, vamos fazer o teste com outra marca. Então, nós tivemos o teste com a Faber-Castell. Eu senti que não tem assim uma pigmentação muito forte. Não dilui com facilidade quando a gente coloca água. Não dilui com facilidade. Vamos fazer com dois diferentes aqui. Desse lado aqui, nós vamos fazer o Staedtler e o de lá o Acrylex. Vou pegar a cor que tá aqui, verde. Um verde mais escuro pra gente poder fazer a comparação. Vou pegar aqui então o verde escuro da Staedtler. Ó, verde escuro da Staedtler. E aqui vou pegar o preto. Pegar o preto da Acrylex. Então, o preto da Acrylex e o verde escuro da Staedtler. Só pra gente poder fazer o teste da pigmentação, tá? Mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Mais escuro, mais forte, vai ficar mais escuro. Mais forte. Vou diminuir um pouco aqui. E vou diminuir mais um pouquinho. Vamos fazer o teste com a Staedtler. Vou até escrever aqui depois que é a Staedtler, para não me perder. Vamos ver como que é a pigmentação. Esse lápis dilui com muita facilidade. Esse da Staedtler. Então, ó, você pode ver que já vai passando, a tinta vai diluindo e evita um pouco as manchas. Se você olhar aqui, ele vai manchando um pouco. Ele tem a pigmentação mais forte, dá menos mancha na pintura. Ó, ele nem vai clarear tanto, eu acho. Tá vendo? A tonalidade é diferente, ok. Mas a pigmentação dilui mais, fica menos manchado. Quanto mais você coloca água, vai clareando, ó. Só pra gente poder ter uma ideia de como é. Vamos fazer o preto. O preto agora é da Acrylex. Eu não sei se é preto ou se é um marrom escuro. Vou ver agora. Acho que é um marrom escuro. Não encontrei o preto. É marrom escuro. Não encontrei.
A gente pode comparar com esse outro marrom aqui. Vou diminuir aqui. Isso. É um marrom bem escuro. Vai diluindo. Esse é Acrylex. Também tem uma boa diluição de pigmento. Você pode ver também que o marrom é mais escuro do que esse outro marrom aqui. Deixa eu terminar aqui que a gente vai pegar os dois lápis para comparar. Isso, ficou claro. Esse aqui é o marrom da Faber-Castell. E esse é o marrom da Acrylex. Ele realmente é mais forte, então automaticamente a pintura vai ficar mais forte. Tá? É o verde escuro da Faber-Castell que nós pintamos aqui. E esse verde que é da Staedtler. São verdes diferentes, mas esse aqui poderia ser até mais escuro do que esse. Se você olhar a tonalidade aqui, ó, a Faber aparenta mais escuro. E na hora de pintar, não aparenta tão escuro na folha. Por que que a gente está fazendo essa comparação? Porque nós temos tons diferentes com marcas diferentes, tá? Nós podemos fazer também uma tabela com a Acrylex. A Acrylex, ela diminui bem, que é esse marrom aqui, ó. Ele dilui bem também a tinta. Então é uma caixa de lápis de cor boa, que dilui bem a tinta. Se vocês olharem aqui a diferença, né, talvez fica menos manchado esses outros aqui do que o lápis da Faber. Mas eu volto a dizer, é esta linha, é Ecolápis. Talvez a Faber-Castell tenha uma outra linha de lápis de cor que não seja essa Ecolápis, que é aquarelável, que não mancha tanto quanto essa tabela aqui. Eu tô sentindo que tem muitas manchas. Vocês podem colocar nos comentários, né, qual a marca de lápis de cor que você tem, aquarelável, e você pode escrever lá também a tabela que você fez, com qual lápis você fez a tabela. Depois que secar bem, nós vamos tirar a fita crepe e nós vamos escrever aqui em cima, se bem que tem pouco espaço para escrever, eu posso escrever na parte de trás. Escrever aqui em cima que é a tabela com lápis aquarelável Faber-Castell, tá bom? Pra gente poder não esquecer. E aqui embaixo escrever que aqui é Staedtler e aqui é Acrylex, tá? Eu vou anotar num papel, porque tem que esperar secar. Agora nós vamos fazer o desenho da nossa flor com lápis aquarelável, aprendendo a fazer esse degradê também do mais escuro para o mais claro. Aí a gente vai ver na prática agora como que funciona, tá bom? Agora que a nossa tabela já está toda seca, nós vamos tirar a fita crepe. Atenção, sempre tirando para fora. Como essa fita crepe aqui já é uma fita usada, ela tem pouca cola e não tem muita possibilidade de rasgar o trabalho. Mas mesmo assim é bom tirar com cuidado. Sempre para fora. Agora nós vamos escrever, como o espaço aqui em cima tá muito pequeno, eu vou escrever aqui dentro desse quadro mesmo, pra gente saber que tabela que é essa, né? É lápis aquarelável Faber-Castell. Só que é importante colocar que é Faber-Castell Ecolápis, porque é esta linha desse lápis que nós fizemos, né? Então vou colocar aqui embaixo que é Ecolápis, vou colocar aqui do lado.
ficou lápis. E aqui nós fizemos dois diferentes, né? Nós fizemos Staedtler, foi esse verde da Staedtler, que no meu caso aqui ele é número 5. Aí você vai colocar o número que o seu lápis é. O meu aqui é número 5, né? Então, vou colocar. Número 5. E esse foi o marrom da Acrylex. No meu caso aqui, ele é número 9. Então, vou colocar aqui. Marrom, Acrylex, número 9. Então, a gente já sabe que tabela que é essa, quais são as cores. Quando formos pintar outros desenhos com este lápis, nós sabemos as tonalidades que o lápis tem para fazer os nossos desenhos, as nossas pinturas. Porém, uma coisa muito importante, nós fizemos na folha 200 gramas, né? É uma folha que não é apropriada para pintura. Talvez, se fizer esta tabela com esse mesmo lápis numa folha 300 gramas, talvez vai ficar diferente, talvez vai ficar menos manchado, vai ficar a cor mais viva. Tudo depende da folha também, tá bom? Então é importante, se for o caso, fazer de novo numa folha 300 gramas, tá bom? Agora nós vamos partir para a pintura da flor. Bom, nós fizemos a tabela então no papel 200 gramas. E como eu disse, pode ser que fique diferente a coloração no papel 300 gramas. Então nós vamos usar esse aqui, 300 gramas, para poder fazer o teste. É bom para testar. Então vamos usar esse que é mais grosso um pouco. Nós vamos fazer agora o risco dessa flor. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma folha em branco aqui, virar e passar o lápis para fazer o risco. Se você souber desenhar, não tem problema, pode desenhar uma flor do seu jeito. Esse lápis aqui é um lápis um pouco mais grosso, então ele dá uma tonalidade aqui melhor para passar o risco. Então, se você quiser comprar um lápis mais grosso, esse aqui é o 4B. Pronto. Agora nós vamos passar ele para aqui, metade da folha. Vamos cortar a folha ao meio. Vamos guardar essa parte aqui para uma próxima atividade. Posicionamos aqui, não podemos esquecer do clipe, certo? Para não sair o risco do lugar. Então agora vamos passar o risco. Agora nós vamos passar a caneta nanquim.
Bom, agora que nós já descobrimos que flor é essa, é uma margarida azul ou uma felícia azul, é assim? Nós vamos saber que cor pintar esta margarida. Porque eu sempre digo que precisamos o quê? Olhar uma foto. Precisamos sempre olhar uma foto, uma imagem, para a gente saber que cor que nós vamos pintar essa flor. Que flor é essa? Então nós descobrimos que ela tem essas tonalidades aqui. Azul claro. Vamos ver aqui quais os lápis nós vamos usar. Azul claro, o verde escuro, então ela é azul claro aqui, verde escuro aqui, que nós vamos clarear com água, e amarelo para fazer o miolo, certo? Então nós vamos utilizar essas três cores aqui, nós vamos fazer a variação de tonalidades, tá? Vamos fazer do azul, mas o mesmo azul nós vamos utilizar as três variações do azul, o mesmo amarelo, as três variações do amarelo, e o mesmo verde, as três variações do verde. Nós vamos utilizar apenas essas três cores para pintarmos a nossa flor, a nossa margarida azul. Então, vamos começar pelas pétalas azuis. Nós vamos utilizar, né, o nosso potinho com água, o papel para limpar. E eu tenho aqui em minhas mãos alguns pincéis. Um mais fininho, outros mais grossos, porque nós temos um espaço que não é tão pequeno. Então, nós podemos usar um pincel um pouquinho mais grosso. Vamos tentar esse aqui, um pouquinho mais grosso. Depois, provavelmente, nós podemos usar um menor para fazer aqui dentro. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do escuro aqui para mais claro. Então, eu preciso pegar o lápis azul e aqui na ponta da pétala eu vou forçar um pouquinho o lápis. Igual eu fiz a tabela. Vou diminuindo a força do lápis. Vou fazer em todos de uma vez. Igual, vai ficar forte aqui no início e eu vou diminuir um pouco a força. Não vai chegar até aqui no final, perto do miolo, não. Vai chegar só um pouco aqui, fraquinho, que nós vamos fazer ficar bem azulzinho claro aqui com a água.
Agora nós vamos pintar. Nós não podemos esquecer da fita crepe, porque o papel pode voar no meio da gravação por causa do vento e aí vai atrapalhar o serviço. Estou usando a fita crepe já utilizada, já acho que é a terceira vez que eu estou utilizando ela. Se ainda tiver uma boa cola, não tem problema. Você que vai ver como que tá a cola da sua fita crepe. E eu colo sempre nessa folha mais durinha aqui, porque aí pode se movimentar. Se colar diretamente na mesa, não posso movimentar o papel para poder, né, eu virar quando eu preciso, tá? Então por isso que eu faço assim uma cartolina mais durinha. Então vamos aqui pegar a nossa água, o nosso guardanapo e vamos começar. Como nós vimos na tabela, esse lápis, ele exige um pouquinho mais de água, porque o pigmento aqui não solta com muita facilidade. Então a gente já sabe, pela tabela que nós fizemos, que a gente tem que utilizar um pouquinho mais de água, mas faz teste. Então vamos, de qualquer forma, né, limpar um pouco a água pra gente ver como que vai ficar neste papel aqui. Aqui a gente já tá vendo que um pouco de água já começou a diluir a pigmentação da tinta, ó. Vou molhar mais um pouquinho. O que nós vamos fazer? Vamos descer essa água. Vai fazendo assim devagar. Por isso que é bom o papel mais grosso, porque a gente pode trabalhar melhor com a água. Ó, tô diluindo a tinta aqui na pétala. E agora eu preciso... Vou chegar um pouquinho dessa água pra lá, pra ficar mais escuro aqui. Ó, viu? Cheguei a água pra cima. Vai chegar um pouquinho mais pra baixo, pra cima. Agora eu vou chegar pra baixo e vai clarear até aqui, ó. Vamos clarear até aqui. Mesma coisa vamos fazer aqui. Diluindo a tinta. Dilui bastante a tinta vai... vamos chegar a tinta aqui para ficar mais escuro aqui. Agora vamos descendo aqui com um pouquinho de água. Eu vou parar a gravação, porque eu não sei que barulho é esse, se é vento batendo em alguma coisa. Daqui a pouco eu volto. Enquanto isso vai secando aqui. Bom, vamos continuar a nossa pintura. Até secou um pouco aqui. É bom pra gente ver que deu pouca diferença aqui do mais escuro pro mais claro, porque nós chegamos a água, cheguei a água muito pra cá, pra baixo. E aqui deu essa manchinha. Nós vamos tentar consertar as outras fazendo como? Segurando mais a água aqui nessa parte de cima, né? Pra gente poder fazer o degradê e menos... mais clarinha aqui embaixo possível. Chegar essa tinta pra cima que nós vamos fazer. Vamos tentar fazer com essa aqui. Que a gente vê o resultado mesmo depois que seca, né? Depois que seca que a gente vê o resultado. Vamos diluir a tinta aqui do lápis com mais um pouquinho de água aqui, ó. E vamos fazer com que essa tinta fique lá em cima. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, para ficar mais clarinho possível aqui embaixo. Vamos virando aqui para fazer. Vamos fazer todas assim, vamos colocar a água, diluir a tinta. Se a gente vê que tá com muita água, vamos pegar o nosso guardanapo, tira um pouco da tinta aqui, ó. Que a gente vai dosando aqui com o guardanapo. Chegar essa tinta toda lá pro final, aí vai ficar mais escuro aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos fazer todas, vamos esperar secar.
Bom, para fazer a última folha aqui, vou falar com vocês. Vocês estão percebendo que todas eu tive que limpar um pouco a tinta aqui no papel para que eu pudesse, né, usar um pouquinho só do pincel aguado para fazer mais clarinho e jogando a tinta para cima para fazer essas manchinhas mais escuras. O lápis aquarelável, ele tem isso. Tem que se acostumando com ele, tá? Como que a gente vai fazer? Qual a quantidade de água? Como é que vai dar essas manchinhas? A aquarela, ela costuma dar umas manchinhas mesmo e não fica ruim não. A aquarela é assim mesmo, tá? É uma técnica que fica manchadinha. Só futuramente que vocês vão entender melhor sobre essas manchas, tá bom? Então não se preocupe, ficar com essas manchinhas assim, ó, não tem problema nenhum, tá? Dá o charme da aquarela. Então, o que eu fiz em todas? Molhei, né, onde tinha mais colorido, mais forte aqui, a pigmentação mais forte do lápis. Depois eu sequei um pouquinho só, coisa pouca. E fui aproveitando o pincel molhado e clareando aqui embaixo, tá? Vamos deixar secar, né, ver o efeito que dá. Esse aqui, por exemplo, foi o primeiro que nós fizemos, que já estava seco quando nós recomeçamos aqui. Deu essa manchinha aqui, ó, fica bonitinho, deixa assim, não tem problema, tá bom? E a gente vai fazer as outras partes agora. Vamos fazer aqui de verde. Essa parte aqui é bem verde escuro. Para clarear, nós vamos, né, descendo aqui. Então, vamos aqui. Se o de vocês estiver bem molhado, deixa secar. Depois a gente continua, tá bom? Como eu vou fazer com pincel fininho e estou um pouquinho mais acostumada, né? Eu vou fazer aqui. Se misturar a tinta também, não tem problema. Não pode misturar muito, né? Então, essa parte aqui é bem escura. Então, vou fazer ela toda pintada de lápis. Aqui nós vamos descer a tinta, que nós vamos pintar um pouquinho para escurecer também aqui. E vamos clareando aqui embaixo. Mesma coisa com a folha, nós vamos fazer esse início aqui mais escurinho e vamos descer com essa tinta. Se precisar, a gente vai pegar mais tinta no lápis. Pinta assim que nós vamos descer com essa tinta, tá? Aqui também, essa parte aqui um pouquinho mais escura, nós vamos chegar a tinta pra lá. Depois a gente vira a folha para entender melhor. Vira o desenho. Vamos tentar aqui. Pegar um pincel mais fino aqui. Vou molhar. E vamos diluir aqui a tinta aqui. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais escuro mesmo. Deixa eu limpar esse pincel bem. Agora vamos descer essa tinta. Aí vamos colocar um pouquinho de água que vai clarear, já tá clareando, ó. Ainda mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho, que o pincel é muito fininho, né? Aí vai clarear aqui. Mesma coisa aqui, ó. Mais escuro. E vai clareando. Vamos descer a tinta. Pegar mais água, vai ficar bem clarinho esse aqui no final, ó. Assim mesmo, bem clarinho. Isso. Vamos fazer assim agora com a folha. Vou virar ela pra cá. Agora a folha não precisa de usar mais esse pincel fininho, né? Posso usar esse mais grosso aqui, porque o pincel e a folha tem um tamanho maior. Então vamos lá, ó. Escuro. Vamos diluir aqui a tinta, né? E vamos clareando aqui, ó. Para ficar mais clarinho, a gente vai limpar um pouquinho, pegar um pouquinho de água, ó, já clareou.
Precisa limpar o pincel um pouco no guardanapo, que tira a tinta e clareia. Dá uma misturadinha. Isso. Agora vamos virar essa assim. Isso. Vamos molhar. E a gente vai chegar pra cá. Vamos molhar mais um pouquinho. Agora a gente vai limpar um pouquinho no guardanapo, ó, só um pouquinho. Já vai clarear aqui na pontinha. Vamos pegar um pouquinho de água e vamos chegar essa tinta clarinha aqui até o final. Isso, o final ficou bem clarinho. Então nós estamos aqui, né, fazendo o degradê que nós aprendemos na tabela. Dá uma misturadinha de tinta aqui. Agora nós vamos fazer o miolo. Nós vamos fazer por dentro clarinho. Então a gente vai passar um pouquinho de lápis. E dentro das bolinhas vamos fazer mais escuro. Para isso a gente tem que pintar mais forte. Vamos fazer com um pincel mais fininho. Não tão fininho. Vamos ver esse. Esse. Isso, ó. Agora vamos fazer por dentro. Por dentro vai ser com o bem fininho, que a bolinha é pequena. É só esperar secar, que quando seca não mistura. Certo? Ó. Vamos fazer agora o fundo. Para não ficar esse fundo muito branco, nós vamos fazer um fundo. O fundo, ele tem um pouquinho de segredo, né? A gente... Primeiro, não pode, se aqui é azul, eu não posso fazer um fundo azul. Se aqui é verde, eu não posso fazer um fundo verde. Então, eu tenho que fazer um fundo de uma cor neutra, né? Uma cor que vai aparecer a minha flor. Posso fazer um fundo com uma tonalidade bem clara, pode ser o amarelo, pode ser... Deixa eu pegar aqui a caixa. Eu posso fazer também... mesclar umas cores, né, ó, olhando para nossa tabela aqui, né, nós temos esse bege, o rosa, que nós não usamos também, podemos fazer um fundo rosa, combina com o azul, né, o rosa, vamos fazer um fundo rosa. Vamos usar esses dois tons de rosa aqui, o mais escuro e o mais claro, que é... esse e esse. Vamos usar aqui. O que nós podemos fazer? Nós vamos pintar assim, um pouquinho fraquinho, né? Assim, e vamos molhando a tinta. Tem que ser com um pincel um pouquinho mais grosso para dar certo, pra gente poder fazer o fundo, né? Então aqui eu vou fazer de rosa mais claro, depois eu vou mesclar o rosa mais escuro aqui, as duas tonalidades. Então, ó, vamos fazer assim, ó. A gente faz um pouquinho mais escurinho aqui. E vamos clareando o lápis aqui, ó. Mais fraquinho, certo? Agora nós vamos misturar com esse aqui. Então esse aqui, ó, tonalidade diferente, um pouquinho mais escuro. O ideal é fazer o fundo depois que estiver bem seco, tá?
Vou pegar um pincel mais grosso. Pode ser esse aqui que é achatado, esse pincel achatado que nós não usamos ainda. Fica até bom com esse achatado. Ou pode ser um bem mais grosso assim. Pode ser... Esse aqui também é um pouquinho mais grosso, mas tem que ser o mais grosso ainda. Vou fazer com esse aqui achatado, ó. Tá? Nós vamos passar a tinta assim para fazer o fundo. Então, vamos molhar aqui. E esse pincel achatado vai dar o efeito que a gente tá pensando, ó. Vamos passando assim. Vai diluir. Vai precisar de um pouquinho mais de água. Ó, tá diluindo e tá fazendo um fundo fraquinho. Quando a gente chegar perto da pétala, nós vamos usar o pincel menor. Nós vamos fazer aqui em volta por enquanto, ó, em volta. Tá diluindo a tinta. Vai começar a misturar aqui, ó. Enquanto tá molhado ainda, a gente pega aquele outro pincel, esse aqui, e vai chegando essa tinta aqui pra dentro. Aproveitando que ela tá molhada ainda, vai ficar rosinha também aqui dentro. Ó, pega essa tinta aqui e joga ela pra dentro, não joga muito. Tá vendo? Ó, vamos aproveitar aqui que tá molhado. Coloca mais um pouquinho de água e vai jogando aqui pra dentro. Molha aqui um pouquinho. Pega o achatado de novo pra fazer aqui, ó. Agora eu já mudei de lado um pouquinho, não tem problema. O espaço aqui é pequeno. Eu tô fazendo assim, ó. Pega esse aqui pra levar a tinta. Lá pra dentro, só um pouquinho. Agora vamos o achatado de novo. Vai dar uma misturadinha aqui. Dilui bastante aqui a tinta. A gente vai pegar o pincel mais fino, aproveitar que tá molhado e fazer uma misturinha, ó. Olha só, fazer uma misturinha aqui, ó. Próximo aqui da folha. Só fazer uma misturinha. Vai misturar e vai ficar bonitinho. Sobe um pouquinho pra dentro aqui. Aqui, ó, que não foi ainda. Como a folha tá seca, não vai misturar. Vamos molhar mais um pouco. Vamos fazer aqui, ó. Vamos diluir essa tinta aqui do lápis. Dilui com um pincel maior, um pouquinho mais de água. Chega aqui, aproveita que tá molhadinho e faz aqui, ó. Não, se misturar um pouquinho, não tem problema. Se passar um pouquinho pra folha, igual passou aqui, pra dentro da folha, ó, não tem problema não. Aproveita que tá molhado. Faz assim, ó. Isso, vamos aqui de novo. Vamos fazer agora a misturinha aqui, porque secou, deu aquela separação de tinta aqui, ó. A gente pega o pincel com a água, faz isso e tenta misturar. Dependendo da tinta, não vai misturar não, vai ficar com essa manchinha aqui, mas não tem problema, tá? Senão estraga o papel, se ficar passando muito estraga o papel, é melhor deixar do jeito que ficou, não tem problema não.
tá? A gente fez um fundo aqui. Faz uma misturinha aqui assim, ó. Molha mais um pouquinho, faz uma misturinha. Isso. Então ficou um fundo rosa clarinho com um rosa mais escuro. Se achar que aqui em cima tá muito claro, faz aquilo que eu falei. Pega o lápis, molha um pouquinho na ponta, não pode ser muito, né? Molha um pouquinho aqui na ponta e vai passando assim, ó, devagarinho. Vai escurecer um pouquinho, não passa muito, molha para misturar. Ó, faz mais um pouquinho aqui, passa um pouquinho aqui. Ó, essas manchinhas dá um charme na aquarela. Não tem problema se ficar uma manchinha não. Olha, vamos olhar. Aí vai escurecendo aos pouquinhos. Viu? Pode escurecer mais um pouquinho, fazendo esse segredinho do lápis. Vamos esperar secar agora para podermos assinar o nosso nome aqui. E está pronta a nossa flor com lápis aquarelável. Vamos assinar daqui a pouco. Bom, agora que o nosso trabalho está seco, nós vamos tirar a nossa fita crepe, sempre para baixo. Segura. Está pronto o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Nós usamos essas 3 cores. Depois nós usamos essas aqui para fazer o fundo. Usamos pincéis de diversos tamanhos. E assim está pronto o nosso trabalho. Até o próximo exercício. Tchau!